Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Alciele Nobre. E eu separei um tema, eu digo assim que é um tema fácil, mas vale sim muito a pena relembrar de algumas informações para a composição de uma dissertação acerca dos mecanismos para se deter a proliferação do Aedes aegypti no Brasil, ok? Então fique aí ligado para mais uma aula aqui com a professora Alciele Nobre. Como eu falei para vocês, realmente falar sobre o Aedes aegypti é um tema extremamente fácil, bem comum, porque é algo que todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre isso. Mas quando a gente pensa em redação, a gente precisa compreender questões técnicas, informações e não achismo, porque isso não vale a pena, informações inclusive relacionadas à ciência, porque nós vamos falar de saúde, para que esse texto realmente tenha o caráter da dissertação, que é o caráter da verdade. Portanto, para uma dissertação argumentativa, a primeira ideia que eu chamo a atenção de vocês é pensar nas informações. Então vamos entender. O que é o Aedes aegypti? É o mosquito da dengue. Gente, não é bem assim não. É um mosquito vetor de várias doenças estas que nós podemos citar: febre amarela, dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Então, essas doenças são sim doenças acometidas por esse mosquito, que ele é vetor deste vírus. Então, aí a gente tem a primeira informação. Uma outra informação importante a se pensar: existe vacina somente para a febre amarela, as outras doenças não. Há muitos casos aí de morte, de óbito. Vez por outra a imprensa vem noticiando. Tem ano que eu acredito que o número de óbito é bem maior, o número de ocorrência é muito maior. Tem ano que não, mas a gente bem sabe que isso acontece de modo muito cruel mesmo. Muitas pessoas acabam morrendo. Um outro ponto: mas a Alciele não tem esse grau elevado de letalidade, de morte, mas é um problema de saúde pública, porque acomete muita gente e muita gente vai buscar os hospitais ou as unidades básicas de saúde. E aí acaba com que aumentando a procura por esse serviço, e esses serviços já são bem sobrecarregados. Então, primeira ideia que nós precisamos pensar sobre isso: vacina só para a febre amarela. Nós podemos imaginar esta situação do Aedes aegypti, dessa proliferação. Por que a proliferação deste mosquito? Porque ainda não foi contida a proliferação desse mosquito. Tem dois pontos. Tem a questão da consciência coletiva. Nós, cidadãos, não temos essa consciência coletiva. Será que nós estamos fazendo o nosso dever de casa? Acho que não. Não é à toa várias campanhas aí alertando no que diz respeito a não deixar água parada, a cuidar do nosso quintal, não é verdade? Um outro ponto também é a eficiência do poder público, nos espaços públicos, na contenção desta proliferação. Então, essas informações são bem pertinentes. Eu sempre chamo a atenção. Para toda a redação, nós precisamos refletir sobre o tema. Quais são as causas disso, tá? Existe aí essas causas são apontadas de modo que nós bem percebemos que há uma ineficiência do poder público e há sim uma falta de consciência coletiva, consciência social de nós que compomos a sociedade. Quais são os efeitos? Doenças graves acometem a nossa população. Muitas pessoas morrem, embora a febre amarela tenha vacina, mas muitas pessoas morrem de febre amarela, morrem por razão da dengue, sobretudo dengue hemorrágica. Às vezes não há um óbito, mas há uma sequela extremamente grave, pois temos aqui uma relação muito próxima entre os bebês que têm microcefalia com as mães que tiveram zika vírus. Então, tem uma relação aí extremamente complicada, extremamente assim preocupante, não é verdade? Então são sobre esses pontos que nós precisamos pensar para relacionar o texto. Mas o que é que nos interessa agora? A redação. E como é que eu vou fazer esta redação? Vamos aqui seguir as dicas da professora Alciele Nobre. Olha, preste bem atenção.
Como é uma dissertação argumentativa, nós precisamos organizar isso em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós temos o papel de apresentar o tema. Gente, não esquece isso. Além de apresentar o tema, por ser uma dissertação argumentativa, tem que ter o quê? Responde aí para eu saber. Tese, não é verdade? Então, tem que ter a tese. A partir dessa introdução, que vai apresentar o tema e anunciar alguns pontos que serão desenvolvidos aqui no desenvolvimento, obviamente, através de argumentos, nós vamos imaginar a seguinte situação. Para a introdução, eu preciso apresentar, gente, um contexto. Nesse contexto, eu posso citar as várias doenças que são transmitidas através do mosquito Aedes aegypti, que é o único vetor de transmissão. Ressaltar que esse mosquito, ele é vetor de transmissão de doenças como febre amarela, dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. O grande problema, gente, que nós precisamos ressaltar é que essas doenças são graves. Inclusive, algumas acabam por evoluir para um óbito. A febre amarela, tudo bem, como eu falei, que tem vacina, mas as outras são muito graves. E elas são relativamente fáceis de serem prevenidas, se não houvesse a proliferação desse mosquito que se reproduz facilmente em água parada. Então, é viável ressaltar aqui como tese, vamos pensar aqui, é viável ressaltar aqui como tese a seguinte situação: o aumento dessas doenças que acabam por comprometer a saúde pública ocorre pela disseminação deste mosquito. E essa disseminação do mosquito se dá por uma ausência dessa consciência coletiva e a ineficiência do poder público. Então, vamos aqui recalcular aqui esta introdução. Contexto. Eu posso citar as doenças estas que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O problema se dá em razão de que essas doenças são graves, podem trazer sequelas extremamente graves e elas podem ser doenças letais, pode chegar a óbito. Exceto a febre, agora sim, vale destacar que a febre amarela é uma doença que tem vacina. Em relação disso, o que é que eu posso citar como tese? O que é viável? É viável eu citar que, infelizmente, o aumento dessas doenças se dá pela rápida disseminação desse mosquito. E a disseminação desse mosquito se dá em razão da ausência da consciência cidadã, consciência coletiva, bem como na ineficiência do Estado, do poder público. Dessas duas ideias, a ausência da consciência coletiva e a ineficiência do poder público, nós vamos pensar em organizar dois argumentos que estejam alinhados com essa tese, porque meu texto precisa estar encaixado. É assim que ocorre um bom texto. Então, vamos pensar no primeiro argumento. Seria pertinente desenvolver uma ideia voltada para a ausência do espírito de coletividade que há em nossa sociedade. Porque nesse contexto de Aedes aegypti, eu cuido da minha casa, eu cuido do meu quintal, eu tenho maior zelo, não deixo água parada. Meu vizinho não faz esse dever de casa. E eu posso ser acometida por esta doença, mesmo eu cuidando do meu ambiente. Por isso que eu tenho que pensar no coletivo, não só em mim. Eu tenho que cuidar do meu ambiente, mas todos têm que fazer isso. Então, assim como você declarar que, infelizmente, no Brasil há uma ausência de consciência coletiva, é importante abordar, gente, que esse mosquito, ele vai se proliferar rapidamente, vai se reproduzir em água parada. E ele só será combatido se cada um fizer a sua parte. E que todos fazendo, nós temos um coletivo que, atuando, vai ajudar a sociedade. O cidadão precisa compreender que essa consciência coletiva vai ajudar a evitar doenças graves que podem ocasionar em óbitos, doenças graves que podem trazer como consequência uma sequela extremamente séria, que é a microcefalia. E aí a microcefalia compromete uma criança e toda a sua existência. Olha só como é interessante pensar sobre isso.
Será que eu quero este problema para mim? Então, se eu não quero para mim, eu tenho que cuidar disso, e todos fazendo o seu dever de casa, não haverá problema algum. Se eu sei que são doenças graves, porque a imprensa informa e nós vemos, e muitas pessoas já perderam entes em razão disso, ou tem um caso de microcefalia na família, então, sabendo disso, eu preciso sim ter essa consciência cidadã. Tá vendo aí a crítica? O outro ponto, gente, se relaciona que o poder público é ineficiente, pois ao longo dos anos, essas medidas de combate nunca se mostraram eficientes, né? A gente sabe que não, pois é sempre crescente o número de casos. Nós sempre estamos em evidência e vendo aí na imprensa o número de casos em crescimento. É interessante desenvolver aqui algumas ideias relacionadas à questão de que muitos casos de doenças relacionadas à transmissão do mosquito Aedes aegypti vai superlotar o sistema de saúde público, que já é sobrecarregado, além da gravidade do Zika vírus, que vem aí o caso da microcefalia, que eu já falei, que acaba prejudicando a vida de várias crianças que vão precisar do SUS, que vão precisar dos serviços aí do SUS. Então, como é que o Estado ele não promove aí uma medida mais efetiva para o combate a esse mosquito, não é verdade? Então, são os dois pontos que vocês podem desenvolver. Na conclusão, não se esqueçam de retomar a tese, não se esqueçam mesmo. Por que não se deve esquecer? Porque é uma forma de você introduzir a solução viável ou as soluções viáveis para este problema. Então, quando você retoma a tese, você diz assim: é muito grave o fato de haver pouco cuidado, pouco zelo para conter a disseminação desse mosquito, pouco zelo da parte da população e da parte do governo. Então, para isso, o que deve ser feito? Cabe sim ao poder público apresentar soluções, medidas eficazes na contenção da proliferação deste mosquito. Pode ser através de carros que detetizam as vias públicas em determinadas ocorrências, pode ser através de campanhas preventivas para o cidadão se sensibilize através disso, né? Através dessas campanhas que a população pode sim acabar com que se educando, buscando essas informações e aí zelando pelo seu ambiente, mas também, gente, um trabalho voltado a impedir que a água parada ocorra nos espaços públicos e até mesmo em terrenos baldios que existem nas cidades. Então, isso é bem importante. Pode citar também que o cidadão, a sociedade deve fazer o seu papel, deve ser consciente em razão disso, e aí, paralelo, ONGs, pode usar as mídias sociais alertando sobre os perigos dessas doenças em razão da proliferação do mosquito. Tudo bem? Talvez assim, com essas medidas, nós tenhamos uma realidade de menos proliferação do mosquito e, assim sendo, menos casos de doenças que venham agravar a saúde da população brasileira. Ok? Então, foi pensando nessas ideias que eu propus esse tema. Espero que você tenha gostado, tá certo? Gostou da nossa aula? Então, se gostou, deixa o seu like aqui, comenta aqui no nosso canal para nós podermos interagir. Faça o seu texto, pratique a escrita, você vai precisar disso, porque o Enem, este ano, vai cobrar de você uma dissertação argumentativa, o que é óbvio. Então, pense nisso e comece a treinar sua redação, certo? Então, até a próxima aula aqui no nosso canal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.